Imagine-se diante de um homem invencível, mas com apenas uma fraqueza. Um guerreiro que matou reis com uma lança, que arrasou exércitos sozinhos, que foi quase divino, mas morreu como humano. Ele nasceu de uma ninfa marinha e um rei mortal. Foi mergulhado no rio da morte para ser imortal, mas um único erro mudaria tudo. Hoje você vai conhecer a história real de Aquiles, o maior herói da Grécia Antiga, e seu calcanhar, símbolo do destino trágico de todos nós. Há muito tempo, antes da Roma Antiga, antes mesmo do cristianismo, existia uma terra chamada Grécia, cheia de reis, deuses e heróis cujos nomes atravessaram milênios. Foi ali, num pequeno reino chamado Phtia, que nasceu Aquiles, o maior guerreiro que o mundo já viu. Ele não era apenas forte, não era apenas rápido, era quase divino. E por isso sua história é tão poderosa, porque ele não foi feito apenas de músculos e espada, foi feito de destino. E tudo começou com um casamento entre o mortal e o imortal. Naquela época havia um rei chamado Peleu, governante de Phtia, na Tessália. Ele era corajoso, destemido, mas também teimoso, e estava prestes a se casar com alguém que parecia saído dos próprios céus. Seu nome era Tétis, uma das 50 ninfas marinhas conhecidas como Nereidas, filhas do deus Nereu. Ela era bela, imortal e profunda, mas ela não queria aquele casamento. Ela sabia o que significava unir-se a um mortal. Sabia que daria à luz a um filho que carregaria o peso de um destino cruel. Mas os deuses tinham outros planos. Zeus, o rei do Olimpo, ordenou que o casamento acontecesse. E assim, em uma cerimônia grandiosa, Peleu e Tétis se tornaram marido e mulher, diante de Apolo tocando lira, das musas cantando hinos sagrados e de centenas de convidados divinos assistindo de longe. E da união entre o humano e o divino, nasceu Aquiles. Desde criança ficou claro que Aquiles não seria um menino comum. Ele era ágil, inteligente e forte além do normal. Tinha olhos que brilhavam como armadura recém-forjada e mãos capazes de erguer lanças maiores do que seu corpo. Mas ele não só tinha força física, tinha algo mais raro, uma alma marcada pelo destino. Logo cedo, os oráculos começaram a falar. Dele, diziam que ele teria duas escolhas: uma vida longa e pacata, esquecido pela história, ou uma vida curta, gloriosa e eterna nos versos dos poetas. Era uma escolha terrível, mas todos sabiam qual caminho ele tomaria, e Tétis, sua mãe, tentou protegê-lo. Sabia que seu filho estava destinado à guerra, sabia que ele morreria jovem. Ela precisava fazê-lo invencível. Então, numa noite sombria, ela o pegou nos braços e o levou até o rio Estige, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Ali, ela mergulhou-o nas águas negras e frias, esperando que elas envolvessem todo o seu corpo, tornando-o imune às lanças e aos golpes de seus inimigos. E funcionou, quase inteiramente, menos em um lugar, o ponto onde ela o segurava. Seu calcanhar. Ali, a água não chegou. Ali surgiu a única fraqueza do maior guerreiro da Grécia. E assim nasceu a frase que ainda usamos hoje: calcanhar de Aquiles. Com o corpo quase invulnerável, restava a Aquiles fortalecer a mente. E para isso, Peleu decidiu que ele merecia o melhor treinamento possível. Assim, mandou seu filho viver com Quiron, o mais sábio dos centauros. Ao contrário dos outros centauros selvagens e brutos, Quiron era culto, gentil e habilidoso em arte, medicina e guerra. Ele ensinou Aquiles a lutar com lança e espada, a montar cavalos bravios, a jogar corrida e luta livre. Mas também ensinou-lhe coisas mais profundas: a importância da razão, o valor da palavra certa na hora certa. Que ser um herói não é apenas matar,
é também compreender. Sob as estrelas, no alto da montanha, Quíron moldou não só um soldado, mas um homem que carregava consigo o peso do mundo. E durante anos, Aquiles cresceu ali, alimentando-se de carne de javali e mel silvestre, aprendendo a arte da guerra e a ciência da alma. Na casa de Quíron, Aquiles não estava sozinho. Ao seu lado, sempre esteve Patroclo, um jovem órfão adotado por Peleu. Alguns dizem que Patroclo era mais velho, outros que era mais fraco fisicamente, mas o que todos concordam é que entre eles existia uma ligação rara. Amigos, irmãos de sangue, amantes. As versões variam, mas uma coisa é certa: Aquiles e Patroclo eram inseparáveis. Patroclo equilibrava Aquiles. Enquanto o amigo era impetuoso, orgulhoso e às vezes cruel, Patroclo era sensato, compassivo e leal. Ele sabia acalmá-lo nos momentos de raiva, guiá-lo nos de dúvida e seguir com ele até o fim do mundo. Essa amizade, tão pura e intensa, seria o núcleo emocional de toda a história de Aquiles, e também a fonte de sua maior dor. Conforme os anos passaram, a Grécia inteira falava do garoto invencível criado por um centauro. Dizia-se que nenhum animal selvagem resistia a ele, que nenhuma muralha aguentava seu ataque, que os próprios deuses olhavam com atenção para o menino que nascera de um casamento improvável. E então veio a notícia que mudaria sua vida para sempre. No outro lado do mar, em uma cidade chamada Esparta, Helena, a rainha mais bela do mundo, havia sido raptada por Paris, príncipe de Troia. Era o começo de uma guerra que duraria 10 anos, uma guerra que abalaria os deuses, uma guerra que exigiria o melhor dos homens. E Aquiles, o filho de Peleu e Tétis, sabia disso. Seu destino havia sido selado, era hora de partir. O mar estava calmo, mas os corações dos homens agitados. Navios negros, centenas deles, balançavam suavemente sobre as águas do Egeu. Em cada um deles havia guerreiros armados, reis orgulhosos, escravos e profetas, e entre eles um homem. Se destacava não apenas pela força, mas por uma aura quase divina. Ele caminhava pelas praias com passos firmes, olhar penetrante e silêncio mortal. Seu nome era sussurrado com respeito e medo: Aquiles. Ele tinha apenas 18 ou 20 anos, mas já carregava consigo a promessa de glória eterna e a sombra de uma morte precoce. A frota grega partiu de Áulide, liderada por Agamenon, rei de Micenas, e seu irmão Menelau, cuja esposa, Helena, havia sido levada pelo príncipe troiano Paris. A missão era clara: invadir Troia, recuperar Helena, vingar a honra da Grécia. E no centro dessa missão estava Aquiles, o guerreiro invencível. Quando a frota chegou às planícies de Troia, a cidade parecia inabalável. Suas muralhas eram altas, suas torres fortes e seu exército numeroso. Mas os gregos também estavam preparados. Aquiles trouxe consigo os Mirmidões, 5.000 soldados leais que ele próprio treinara. Eram homens disciplinados, brutais e fiéis ao seu líder até a morte. Logo nas primeiras semanas de guerra, Aquiles entrou em combate contra as cidades aliadas de Troia. Sua primeira vitória foi em Lesbos, onde liderou um ataque surpresa e conquistou a cidade em poucos dias. Sua fama cresceu rapidamente. Em cada batalha, cantores começaram a espalhar histórias sobre o guerreiro invencível. Diziam que ele havia matado sozinho um exército inteiro. Outros juravam ter visto os próprios deuses lutando ao seu lado. Mas nem tudo era vitória fácil. Na guerra, o verdadeiro teste não está apenas na força, mas também na política, na lealdade e, acima de tudo, na honra. E foi justamente a honra que desencadearia a maior crise da vida de Aquiles. Na hierarquia do exército grego, Agamenon, rei de Micenas,
era o líder supremo. Era ele quem comandava as forças, decidia as estratégias e distribuía os saques das cidades conquistadas. Mas ele era arrogante, autoritário e muitas vezes cruel. Sua visão de liderança era baseada no poder absoluto, e isso gerava atrito constante com outros reis e generais. Aquiles, por sua vez, não era subordinado a ninguém. Ele não estava ali por ordem real, mas por escolha própria. E isso tornava sua posição delicada diante de Agamenon. O conflito explodiu durante um momento crítico da guerra. Após uma batalha vitoriosa contra uma cidade aliada de Troia, os gregos recolheram riquezas e escravos como prêmio de guerra. Entre os prisioneiros estava Criseida, filha de um sacerdote de Apolo. Criseida era linda e Agamenon a tomou para si como escrava. Mas seu pai, Clísio, veio suplicar pela libertação da filha, oferecendo ouro e prata em troca. Quando Agamenon recusou, o sacerdote clamou aos céus pedindo vingança. E assim, Apolo lançou uma praga sobre o acampamento grego. Homens morriam sem ferimentos. As fileiras se esvaziavam. A doença se espalhava pelas tendas. Desesperados, os gregos procuraram Calcas, um adivinho sábio. Foi ele quem revelou: a praga só cessará se Criseida for devolvida ao pai. Diante da pressão dos outros reis, Agamenon concordou, mas com raiva. Então eu devo perder minha escrava? Perguntou. Se todos exigem que eu devolva Criseida, então que me deem outra em troca. Foi nesse momento que ele fixou seus olhos em Briseida, uma jovem cativa que pertencia a Aquiles. Aquiles não esperava aquilo. Briseida fora dada a ele como prêmio por bravura em batalha. Para ele, ela representava mais do que posse. Representava reconhecimento, respeito, honra diante dos outros reis. Quando Agamenon ordenou que 2 oficiais fossem até a tenda de Aquiles e levassem Briseida, ele ficou furioso. Confrontou diretamente o comandante supremo. Você quer tirar de mim o que é meu? Eu lutei, eu matei, eu arrisquei minha vida. E agora você vem aqui e toma o que é meu? Mas Agamenon não recuou. Ele via Aquiles como mais um general. Um soldado útil, sim, mas ainda assim inferior. Com frieza, ordenou que Briseida fosse levada embora. Aquiles assistiu, impotente, enquanto ela era levada. Não chorou, não gritou. Apenas olhou para Patroclo e disse: não vou lutar por um homem que não me respeita. Naquele momento ele tomou uma decisão que abalaria o destino da guerra. Aquiles se retirou da batalha. Ele e os mirmidões deixaram as fileiras de combate. Suas lanças foram guardadas, sua armadura limpa, mas inutilizada. E os gregos, aos poucos, começaram a pagar o preço de sua ausência. Sem Aquiles, os gregos começaram a perder terreno. Os troianos, liderados por Heitor, avançavam com força renovada. As defesas gregas foram empurradas de volta até o próprio acampamento, às margens do mar. Reis morreram, soldados fugiram, e os gregos perceberam com horror: não podiam vencer, sem Aquiles. Mas Aquiles permanecia em sua tenda, treinando, meditando, esperando. Ele não queria simplesmente vingança. Queria reconhecimento. Queria saber que seu valor era inigualável. Patroclo, seu amigo mais próximo, viu os companheiros morrendo, as chamas consumindo os navios gregos, e sentiu o coração partido com a dor de seus irmãos de guerra. Certa noite, ele implorou: deixe-me usar sua armadura, deixe-me entrar na batalha, que os troianos pensem que sou você. Talvez com isso possamos parar Heitor. Aquiles hesitou. Sabia que havia perigo. Mas movido pela compaixão por Patroclo e talvez por um desejo secreto de mostrar seu poder indiretamente, ele consentiu. Ele entregou sua armadura sagrada, sua espada, seu escudo. E Patroclo partiu para a batalha. No começo, tudo pareceu funcionar. Os troianos, ao verem a armadura de Aquiles, fugiram em pânico. Patroclo empurrou as tropas inimigas para trás, infligindo danos severos ao exército de Troia.
mas ele foi longe demais. Em meio ao caos da batalha, ele enfrentou Heitor, o maior guerreiro de Troia. E lá, sob os olhos dos deuses, Patroclo caiu, ferido mortalmente. Morreu com a armadura de Aquiles nas costas. Quando a notícia chegou até Aquiles, o mundo pareceu parar. Ele mal respirou. Ficou em silêncio por muito tempo. Depois, soltou um grito tão alto que assustou até os cavalos divinos. Gritou até que os céus parecessem tremer. Heitor pagará por isso. Ele vai morrer pelas mãos de um deus ou pelas minhas. Nesse momento, algo mudou dentro de Aquiles. Ele não lutaria mais por glória, nem por honra, nem por vingança pessoal. Ele lutaria por dor. E quando ele finalmente retornou ao campo de batalha, com uma nova armadura criada por Hefesto, o mundo inteiro soube. Aquiles havia retornado. O acampamento grego estava mergulhado em silêncio. As chamas dos navios ainda fumegavam, os corpos dos soldados caídos jaziam espalhados pelo campo. E no centro de tudo isso, dentro de sua tenda, Aquiles permanecia imóvel. Seu coração sangrava, mais do que qualquer ferida física poderia causar. Patroclo, seu maior amigo, seu irmão de alma, havia partido, e agora só restava uma coisa: vingança. Mas ele não podia lutar sem armadura. A dele fora perdida com Patroclo, e sem ela ele era apenas um homem. Então fechou os olhos e chamou por quem sempre o protegera. Mãe, preciso de você. Tétis ouviu o apelo do filho. Do fundo do mar, onde as águas são profundas e os segredos eternos, ela emergiu. Ao chegar ao acampamento, viu o rosto de Aquiles marcado pela dor. Ele já não era o mesmo guerreiro. Seus olhos estavam escuros, sua voz trêmula, mas sua determinação inabalável. Ela sabia que essa seria sua última tarefa como mãe. Sabia que, ao ajudá-lo, estaria selando o destino final dele. Mesmo assim, ela falou: filho meu, vou buscar uma armadura digna de um deus. Uma armadura que brilhará tanto quanto sua ira. E partiu. Tétis desceu até o fundo das águas, onde moravam os deuses. Lá, ela encontrou Hefesto, o deus do fogo e o melhor ferreiro que já existiu. Ele ouviu seu pedido, viu sua dor e aceitou o desafio. Durante dias, Hefesto trabalhou sem parar. Forjou uma armadura perfeita, peça por peça, um elmo dourado que brilhava como o sol nascente, um escudo coberto de imagens que mostravam o mundo inteiro, uma couraça tão leve quanto forte-grevas que protegiam cada movimento, cada detalhe foi abençoado pelos deuses. Cada pedaço de metal carregava o peso da história que estava por vir. Quando Tétis retornou ao acampamento com a armadura, entregou-a a Aquiles com lágrimas nos olhos. Este é o último presente que posso te dar, disse ela. Use-o com força, use-o com honra, mas saiba que este será também seu vestido de morte. Aquiles olhou para a armadura. Passou as mãos pelas placas de ouro e bronze. Respirou fundo. Depois, ergueu os olhos para sua mãe e disse: eu sei, mas Heitor vai pagar. Naquela mesma noite, Aquiles saiu de sua tenda. Não como um homem qualquer, como um herói refeito, como um guerreiro renascido. Os mirmidões, que o acompanhavam desde Ftia, viram-no caminhar com passos firmes, a armadura brilhando sob a luz das tochas. Alguns ficaram em silêncio, outros choraram, porque sabiam, Aquiles voltara para matar. Seu primeiro encontro foi com Agamenon. Os dois homens, antes separados por orgulho e ofensas, olharam-se com novos olhos. O rei de Micenas via um general recuperado. O general via um líder que talvez tivesse entendido seu erro. Sem palavras demais, Agamenon ofereceu: tome suas lanças de volta, tome seus homens de volta e tome seu lugar entre os melhores. Aquiles aceitou, não por gratidão, por vingança. Na manhã seguinte, o exército grego vibrou como há muito tempo não fazia.
Soldados levantaram suas lanças ao céu. Reis gritaram seu nome. Generais ajustaram fileiras. Era como se a própria guerra tivesse sido reiniciada. Aquiles marchou até a frente do exército. Montou em seu cavalo divino, Xanto, que bufava com força. Pegou sua lança, forjada por Hefesto, capaz de perfurar qualquer escudo, e disse: hoje, Heitor verá o verdadeiro rosto da morte. E assim, ele entrou novamente na guerra. Logo no primeiro dia, Aquiles varreu o campo de batalha como um furacão. Nenhum troiano resistiu. Nenhuma muralha aguentou. Nenhum general conseguiu deter seu avanço. Ele atacou com violência incomparável. Derrubou centenas de inimigos. Arrancou cabeças, rasgou peitos, lançou corpos aos céus, e os próprios deuses sentiram medo. Zeus, do alto do Olimpo, olhou para o filho de Peleu e disse: hoje os rios vão sangrar. Enquanto os gregos empurravam os troianos para trás, os rumores começaram a se espalhar por Troia. Aquiles está de volta. Ele está furioso. Heitor, ele está vindo atrás de você. Paris, tremendo diante da notícia, implorou ao irmão: não saia hoje. Deixe os outros lutarem. Você não pode enfrentar ele sozinho. Mas Heitor, o grande defensor de Troia, não recuou. Ele sabia que seu destino havia chegado. Se minha morte tem que vir por suas mãos, então que venha. Mas que eu morra de pé, que eu morra com glória. No quinto dia após seu retorno, o confronto final começou. Aquiles liderava os gregos com fúria. Heitor comandava os troianos com coragem. Entre eles, uma planície ensanguentada. Acima, os deuses observavam. Divididos, as trombetas soaram, os exércitos se moveram. E no meio da confusão, os dois maiores guerreiros da guerra se encontraram cara a cara. Aquiles, invencível. Heitor, leal até o fim. Lanças voaram, espadas cortaram, escudos foram esmagados. Por muito tempo parecia que nenhum dos dois cederia. Atenas, do alto do céu, desceu disfarçada para enganar Heitor, fazendo-o pensar que seu irmão Deífobo estava ao seu lado. Foi esse artifício que deu a Aquiles a vantagem final. Com um golpe certeiro, ele perfurou o pescoço de Heitor. O grande defensor de Troia caiu de joelhos. O silêncio tomou conta da cidade. As mulheres choraram. Os homens perderam a esperança. Heitor, ainda respirando, olhou para Aquiles e disse: pelo menos me devolva o corpo, que minha família possa me enterrar. Mas Aquiles, cego de dor, respondeu: não haverá enterro. Sua carne será comida pelos cães e abutres. É o preço por ter tirado Patroclo de mim. Aquiles arrastou o corpo de Heitor pelas ruas de Troia, amarrado atrás de sua carruagem. Aterrorizou os inimigos, enlouqueceu os deuses e feriu a alma de toda uma cidade. Em Troia, Príamo, o velho rei e pai de Heitor, assistiu impotente à humilhação de seu filho. Seu coração partido parecia ecoar nas paredes da cidade, mas nem mesmo Zeus podia permitir que essa ofensa continuasse. Comovido com o sofrimento de Príamo, o rei dos deuses ordenou que Hermes guiasse o velho rei até o acampamento grego, em uma missão impossível: pedir o corpo de seu filho aos pés do homem que o havia matado. Naquela noite, Príamo atravessou o campo de batalha sozinho, montado em uma charrete simples. Chegou até a tenda de Aquiles e, com as mãos tremendo, agarrou seus joelhos e suplicou: eu sou seu inimigo, sim, mas hoje eu sou apenas um pai. Devolva-me meu filho. Aquiles olhou para ele, viu um velho frágil com barba branca e olhos molhados, viu o reflexo de seu próprio pai. E, pela primeira vez desde o início da guerra, Aquiles chorou. Ele libertou o corpo de Heitor. Pediu que os servos o lavassem e o preparassem com respeito. Entregou-o a Príamo, dizendo: leve-o, que ele receba o funeral que merece. Aquiles havia vingado Patroclo, mas havia recuperado algo mais profundo: sua humanidade.
A morte de Heitor marcou o fim da resistência de Troia. Sem seu maior guerreiro, a cidade só teve mais uma figura que ousou enfrentar o invencível Aquiles: Paris, o príncipe que havia raptado Helena e iniciado toda a guerra. Mas Paris não tinha chance em combate direto. Ele fugiu sempre que viu Aquiles se aproximar. Preferiu agir à distância, e foi nesse momento que Apolo, o deus que tanto o protegia, decidiu intervir. Sabia que apenas uma coisa poderia derrotar Aquiles: uma flecha, um tiro preciso, no calcanhar. Assim, ele guiou a mão de Paris, que lançou uma flecha com a ajuda divina. Ela voou longe, ultrapassou a armadura impenetrável e cravou-se ali, no único ponto fraco do herói. Aquiles cambaleou. Olhou para baixo. Sentiu a dor subir por todo o corpo. E então, com um último suspiro, o maior guerreiro da Grécia caiu, morto. Exatamente como a profecia havia dito. A planície diante das muralhas de Troia estava silenciosa, mas carregada de expectativa. O sol lançava raios dourados sobre os escudos brilhantes, os elmos altos e as lanças erguidas. Era o 5º dia após o retorno de Aquiles ao campo de batalha. E agora, enfim, ele estava ali, diante de Heitor, o maior guerreiro grego contra o maior defensor de Troia. Do alto do Monte Olimpo, os deuses observavam. Hera e Atena estavam ao lado dos gregos. Apolo protegia os troianos. Zeus, o rei dos deuses, assistia em silêncio, sabendo que nada poderia mudar o destino já traçado. E na cidade, atrás das muralhas, as mulheres choravam. Helena, Andromaca, Écuba, todas sabiam: se Heitor caísse, Troia cairia com ele, mas ele não recuou. Heitor permaneceu firme, armado com a armadura de Patroclo, olhando diretamente nos olhos do homem que todos temiam: Aquiles. Os dois guerreiros se encararam por longos momentos. Nenhum falou, nenhum moveu-se primeiro. As trombetas soaram. Os exércitos pararam de lutar. Todos os olhos voltaram-se para o centro da planície. Aquiles, vestindo a armadura forjada por Hefesto, segurava sua lança mortal. Seu rosto era uma máscara de raiva e dor. Ele não estava ali por honra, estava ali por vingança. Heitor, por outro lado, estava calmo. Sabia que não podia derrotar Aquiles com força bruta, mas tinha coragem, tinha orgulho, tinha amor por seu povo. Ele levantou seu escudo, ergueu sua espada, respirou fundo e partiu para a batalha. Lanças voaram, escudos foram golpeados. Cada passo ecoava como um trovão no chão seco. Os dois homens circularam um ao outro, estudando movimentos, medindo forças. Aquiles avançou primeiro. Com fúria, lançou sua lança em direção ao peito de Heitor. Mas o príncipe de Troia desviou-se com habilidade, deixando a arma cravar-se. No chão, Heitor respondeu com um golpe rápido, tentando atingir o flanco esquerdo de Aquiles. Sua espada cortou o ar com força, mas deslizou sobre a couraça divina sem causar danos. O público, tanto grego quanto troiano, prendeu a respiração. Esse seria o duelo mais importante da guerra, e talvez o mais trágico. Por muito tempo, parecia que nenhum dos dois cederia. Aquiles atacava com violência, Heitor resistia com precisão. Ambos eram ágeis, ambos eram fortes, e cada golpe parecia decidido pelo próprio destino. Atenas, do alto do céu, decidiu interferir. Ela desceu disfarçada como Deífobo, irmão de Heitor, e aproximou-se dele. "Estou aqui, irmão", disse ela falsamente. "Vamos enfrentá-lo juntos." Heitor acreditou. Por um instante, pensou ter apoio real. Sentiu-se mais confiante. Atacou com força renovada, mas foi exatamente isso que selou seu fim. Quando ele pediu a Deífobo, na verdade Atenas, que lhe entregasse a lança para um golpe decisivo, percebeu tarde demais a mentira. Deífobo não estava ali, e enquanto ele hesitava,
Perdido entre surpresa e medo, Aquiles avançou. Com um golpe certeiro, perfurou o pescoço de Heitor. A ponta da lança atravessou carne e osso. Sangue jorrou no chão sagrado da planície. Heitor cambaleou, caiu de joelhos. Olhou para Aquiles com olhos que ainda tinham vida. Pelo menos me devolva o corpo, que minha família possa me enterrar. Mas Aquiles, frio e cheio de dor, respondeu: sua carne será comida pelos cães. Você pagará por Patroclo. E assim, Heitor morreu. Seu corpo foi arrastado pelas ruas de Troia, amarrado à carruagem de Aquiles. O herói mais temido de Troia saiu da vida como entrara, com coragem. E saiu da história como tantos heróis antigos, com glória e com tragédia. A notícia correu rápido pelas muralhas de Troia. Heitor está morto. Aquiles matou nosso protetor. E o choque foi imediato. Na casa real, Príamo caiu de joelhos. Écuba gritou até perder a voz. Paris fugiu para dentro do palácio coberto de culpa. Andrômaca, viúva de Heitor, correu até as muralhas e olhou para o horizonte. Ela viu o corpo do marido sendo arrastado. Viúva aos 17 anos. Mãe solteira de um bebê chamado Astyanax. Andrômaca desmaiou. A cidade inteira sentiu o peso daquela perda. Mas nem tudo terminava ali. No acampamento grego, os soldados viram Aquiles retornar com o corpo de Heitor preso à carruagem. Alguns gritaram vitória, outros ficaram em silêncio, assustados com a crueldade do momento. Aquiles havia cumprido sua vingança, mas algo dentro dele parecia vazio. Pois mesmo tendo matado o assassino de Patroclo, ele não recuperaria seu amigo. E então, pela primeira vez desde o início da guerra, ele fez algo inesperado. Chorou. Sozinho, em sua tenda, sob a luz fraca das tochas, Aquiles lavou o sangue de suas mãos e perguntou-se: foi isso que Patroclo merecia? Foi isso que ele sonhou quando me seguiu até esta guerra? Ele não teve resposta, apenas o silêncio. Enquanto os dias se passavam, o corpo de Heitor permanecia nas mãos de Aquiles, sem enterro, sem cerimônia, apenas exposto ao sol, às moscas e aos abutres. Príamo, o velho rei de Troia, não suportou ver seu filho tratado como um animal. E então tomou uma decisão extrema: entrar sozinho no acampamento grego e pedir o corpo de volta. Foi uma jornada impossível, uma missão suicida, mas ele a realizou. Sob a proteção de Hermes, Príamo caminhou, sozinho através do campo de batalha. Montado em uma charrete simples, chegou até a tenda de Aquiles, onde, com lágrimas nos olhos, agarrou seus joelhos e suplicou: eu sou seu inimigo, sim, mas hoje eu sou apenas um pai. Devolva-me meu filho. Aquiles olhou para ele. Viu um velho frágil, com barba branca e olhos molhados. Viu o reflexo de seu próprio pai. E pela primeira vez, desde o início da guerra, Aquiles chorou. Ele libertou o corpo de Heitor. Pediu que os servos o preparassem com respeito. Entregou-o a Príamo, dizendo: leve-o, que ele receba o funeral que merece. Agora, com Heitor morto e sepultado, só restava uma coisa: a queda de Troia. Sem seu maior guerreiro, a cidade perdeu a alma. Os muros começaram a ser cercados com mais frequência. Os ataques gregos aumentaram, e a pressão sobre os troianos tornou-se insuportável. Mas Aquiles, apesar de vingado, sentia algo estranho, uma sensação de vazio, uma premonição de que seu próprio fim estava próximo. Foi então que os oráculos começaram a falar: Aquiles também vai morrer. Sua hora está chegando. Um tiro de longe, um golpe preciso, no único ponto fraco. E embora muitos neguem, alguns juram ter ouvido o próprio Aquiles dizer certa noite: já posso sentir o cheiro da minha própria morte. Ele sabia que não podia vencer o destino. Sabia que, assim como Heitor, ele também teria seu fim. E ele aceitou isso. Naquela noite, ele pegou sua lança e disse a seus mirmidões: amanhã
lutarei novamente, não por glória, não por honra, mas por aqueles que ainda acreditam em mim. E os mirmidões responderam com gritos de guerra. Não importava quantas vezes ele fosse ferido, enquanto ele estivesse vivo, eles lutariam ao seu lado. No dia seguinte, Aquiles liderou mais uma carga contra as muralhas de Troia. Ele varria os campos, derrubava inimigos, gritava com fúria. Mas de repente veio a flecha, rápida, silenciosa, mortal. Cravou-se ali no lugar onde nenhuma armadura podia proteger. No calcanhar, Aquiles cambaleou, parou, olhou para baixo. Sangue escorria rápido demais. Por um instante ele pareceu entender. Então, é assim que acaba. Com um último suspiro, o maior guerreiro da Grécia caiu, morto, exatamente como a profecia havia dito. A morte de Heitor abalou Troia, mas não a derrubou. A cidade ainda resistia, Paris ainda governava, os troianos ainda lutavam, e os gregos, mesmo com Aquiles de volta ao campo de batalha, não conseguiam romper as muralhas. A guerra continuava, brutal, interminável. E Aquiles sabia que seu tempo também era curto. Desde que vingara Patroclo, ele parecia diferente, menos furioso, mais cansado. Às vezes olhava para o céu e dizia: já posso sentir o cheiro da minha própria morte. Alguns achavam que eram apenas palavras de luto. Outros acreditavam que ele já havia cumprido sua missão e agora só esperava pelo fim. Mas o fim chegaria mais rápido do que todos imaginavam. Após o funeral de Heitor, os combates seguiram. Os gregos tentaram novas estratégias. Alguns queriam atacar diretamente as portas da cidade. Outros propuseram negociação. Mas Aquiles escolheu o caminho que sempre escolhera: lutar. Ele liderava ataques quase sozinho. Enquanto outros generais hesitavam, ele marchava à frente, derrubava inimigos com violência, rompia fileiras com facilidade. Era como se soubesse que cada golpe seria um dos últimos. E então veio o dia em que tudo terminou. O sol estava alto sobre as planícies de Digindis, Troia. O vento soprava suave. Os exércitos estavam em posição. E Aquiles, mais uma vez, liderava a carga contra as muralhas. Seus passos eram firmes, sua lança mortal. Seu escudo brilhava sob a luz do sol. Mas ele não estava sozinho. No alto das torres de Troia, Paris observava. Sabia que nunca poderia enfrentar Aquiles diretamente. Ele não era guerreiro, não tinha força, não tinha coragem, mas ele tinha algo melhor: a proteção de Apolo. O deus do sol, irritado com a forma como Aquiles desrespeitara o corpo de Heitor, decidiu intervir. Ele desceu até Paris e disse: hoje é o dia. Use o arco. Confie em mim. Paris respirou fundo, armou o arco e esperou o momento certo. Aquiles avançava, matava, arrancava vidas como se fosse o próprio Hades andando entre os homens. Foi então que a flecha voou, baixa, silenciosa, precisa. Passou por entre as frestas da armadura divina. Cravou-se ali, onde nenhuma barreira podia proteger. No calcanhar, Aquiles cambaleou. Por um instante pareceu que nada acontecera. Ele segurou o equilíbrio, olhou para baixo, viu o sangue escorrer, seus olhos ergueram-se ao céu. Então, é assim que acaba. Com um último suspiro, o maior guerreiro da Grécia caiu. Silêncio. A notícia espalhou-se rapidamente pelo acampamento grego. Aquiles foi morto. O invencível caiu. A Grécia perdeu seu coração. Os soldados pararam de lutar. Alguns fugiram. Outros simplesmente caíram de joelhos, incrédulos. Na tenda real, Agamenon ouviu a notícia e ficou pálido. Por muito tempo, ele fora inimigo de Aquiles. Brigara por honra, por orgulho, por poder. Mas agora, ele sentia algo que não esperava: vazio. Enquanto
Os gregos entravam em choque, os troianos celebravam. Ele morreu. Aquiles está morto. Paris saiu às ruas gritando vitória. As mulheres de Troia choraram de alívio. Os velhos agradeceram aos deuses. Mas Príamo, o rei que havia recuperado o corpo de Heitor, ouviu a notícia com tristeza. Mesmo meus inimigos merecem respeito, disse ele. Que os deuses levem Aquiles com honra. E ele ordenou que por um dia inteiro ninguém falasse mal do nome do guerreiro grego. Que os troianos parassem de celebrar, que eles entendessem. Aquele homem havia sido imortal. O corpo de Aquiles permaneceu no campo de batalha por horas. Ninguém ousava tocá-lo. Nenhum soldado conseguia aceitar que ele realmente tivesse partido. Foi Diomedes quem liderou a missão para recuperar o cadáver. Com Ajax e Odisseu, ele entrou na planície com uma única ordem: tragam-no de volta. Vivo ou morto, ele ainda é nosso líder. Eles enfrentaram 7 ondas de inimigos. Foram feridos, quase morreram, mas conseguiram. Carregaram o corpo de Aquiles de volta ao acampamento. Quando os gregos viram seu herói ser levado, houve um luto coletivo. As mulheres cantaram hinos de dor. Os reis fizeram oferendas aos deuses. Os mirmidões choraram como se tivessem perdido não só seu general, mas também seu irmão. Sua armadura, forjada por Hefesto, foi limpa e guardada como relíquia sagrada. Sua lança, única arma capaz de matar homens com um só golpe, foi posta ao seu lado. E naquela noite, os gregos construíram a maior pira funerária já vista. Madeiras nobres foram reunidas. Óleos perfumados foram derramados. Ofertas de ouro e prata foram lançadas às chamas como tributo. Os mirmidões formaram um círculo ao redor da pira. E quando o fogo subiu ao céu, ninguém falou. Apenas assistiram. Aquiles havia partido. Apesar de sua morte, a guerra não parou. Sem ele, os gregos perderam velocidade. Sem ele, os ataques tornaram-se menos certeiros. Mas eles seguiram em frente, porque sabiam que, se Aquiles morreu lutando, não podiam desistir. E dias depois, com o famoso cavalo de madeira, os gregos enganariam os troianos. Invadiriam a cidade. Acabariam com a guerra. Mas mesmo com a vitória, nada seria como antes, porque tinham conquistado o mundo, mas perdido seu herói. A morte de Aquiles não foi apenas uma perda para os gregos, foi uma perda para a história. Mesmo sem ter visto o fim da guerra, mesmo sem ter entrado nas muralhas de Troia, seu nome ecoou por séculos, ultrapassando fronteiras, línguas e civilizações. Porque Aquiles não era só um guerreiro, era uma ideia, um arquétipo, um espelho do coração humano. E por isso, ele nunca morreu de verdade. Logo após sua morte, seu corpo foi levado de volta ao acampamento grego. Lá, os melhores poetas e cantores começaram a contar sua história. Não apenas suas batalhas, mas também sua dor, sua ira, sua lealdade a Patroclo, seu retorno à guerra e sua morte trágica. Esses versos, contados em voz alta durante banquetes e rituais, seriam passados de geração em geração até chegar às mãos de Homero, que os transformaria em algo eterno, a Ilíada, o poema épico que imortalizou Aquiles, que capturou sua fúria, sua dor, sua glória e sua tragédia, que ainda hoje é lido como um dos pilares da literatura ocidental. Mas a história de Aquiles não parou na Grécia Antiga. Ao longo dos séculos, ele inspirou reis, generais e poetas. Foi estudado por filósofos, reinterpretado por dramaturgos. Até mesmo Alexandre, o Grande, dizia carregar consigo uma cópia da Ilíada sob seu travesseiro. Júlio César chorou ao visitar o túmulo de Aquiles. Napoleão Bonaparte via nele um modelo de coragem e destino trágico. E até hoje, soldados, lutadores, atletas e líderes olham para Aquiles como um exemplo do que significa lutar com tudo o que tem,
mesmo sabendo que pode não haver volta. Ele se tornou mais do que um homem. Tornou-se um mito. Na arte, Aquiles aparece em pinturas, esculturas e mosaicos desde a antiguidade. Você o vê em vasos gregos, onde é retratado em combate ou treinando com Quirón. Em estátuas romanas, onde ele simboliza a força e beleza idealizada do guerreiro. Em quadros renascentistas, como em obras de Botticelli e Caravaggio, onde é mostrado em momentos humanos e emocionais. Cada época o reinterpretou, mas sempre com respeito à sua essência, o herói trágico. No cinema e na televisão, Aquiles voltou à vida em várias adaptações. Em Troy, 2004, interpretado por Brad Pitt, ele é retratado como um guerreiro solitário, cansado da guerra, mas movido pelo desejo de imortalidade. Em Troia, Queda de uma Cidade, Netflix, ele é mostrado com nuances humanas, emoção e conflito interno. Em jogos como Assassin's Creed, Odyssey, você pode até jogar como descendentes dele, e em filmes como Gladiador e 300, personagens como Maximus e Leônidas carregam fortes traços aquileanos, a bravura, a lealdade, o sacrifício, a queda. Na literatura moderna, Aquiles continua vivo em romances históricos, poemas e até HQs. Livros como Cantar de Aquiles, de Madeline Miller, exploram sua amizade com Patroclo sob uma nova luz. Séries como Percy Jackson usam sua figura para inspirar novos heróis. E em graphic novels, como as da DC e Marvel, muitas vezes ele é citado como um dos maiores guerreiros já criados pelos deuses. Na cultura popular, o nome de Aquiles está presente em tudo. A expressão calcanhar de Aquiles virou sinônimo de fraqueza escondida. Psicólogos usam sua história para discutir traumas profundos e busca por significado. Filósofos refletem sobre ele como símbolo da condição humana. Forte, mas frágil. Corajoso, mas ferido. Glorioso, mas trágico. E na Grécia Antiga, ele não foi apenas lembrado, foi venerado. Templos foram erguidos em sua honra. Festivais eram realizados em sua memória. E até mesmo soldados, antes de entrar em batalha, juravam seguir seus passos. Hoje, se você visitar as ruínas de Troia, poderá caminhar pelas mesmas planícies onde ele lutou. Se visitar Micenas, verá os vestígios do exército que ele liderou. E se visitar a ilha de Creta ou Esparta, encontrará templos, monumentos e histórias que ainda guardam seu nome. Agora, milênios depois, você está aqui assistindo a esse vídeo, ouvindo sua história, sentindo um pouco da mesma emoção que tantos sentiram antes de você. E talvez, assim como eles, você tenha se perguntado: seria eu capaz de viver como Aquiles? Eu escolheria a glória, mesmo sabendo que ela viria com preço alto? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Essas perguntas continuam vivas, porque Aquiles continua vivo, não em carne e osso, mas em palavras, imagens e lembranças. Se existe uma coisa que aprendemos com Aquiles, é essa: não precisamos ser perfeitos para sermos importantes. Ele tinha raiva, tinha orgulho, tinha falhas, mas também tinha coragem, lealdade e amor. E por isso ele se tornou imortal. Até hoje, quando um soldado entra em combate, ouve-se sussurrar: lembre-se de Aquiles. Lute com força, mas nunca esqueça, todos temos nosso calcanhar. Quando um jovem sonha em mudar o mundo, alguém diz: ele também sonhou e pagou o preço. E quando um homem chora diante da perda de um amigo, ouve-se como Aquiles. Espero que este episódio tenha te feito sentir por um momento como se estivesse lá, nas planícies de Troia, entre lanças voando e gritos de guerra. Espero que tenha te feito pensar sobre o que realmente importa em nossas próprias vidas. Se você chegou até aqui, parabéns. Você mergulhou fundo na trajetória de um dos maiores heróis da história humana. E agora, deixo para você a mesma pergunta que todos que ouviram a história de Aquiles em algum momento se fizeram.
Qual é o seu calcanhar de Aquiles? O que te faz avançar, mesmo quando tudo parece perdido? Você teria coragem de enfrentar seu destino como ele enfrentou o dele? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Marque um amigo que ama a história antiga. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias como essa. Afinal, se existe uma coisa que aprendemos com Aquiles, é que ninguém é esquecido enquanto alguém continuar contando sua história. E por aqui, vamos continuar contando. Até o próximo episódio.